Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou Ezequiel Freitas e neste 10º episódio realizaremos a introdução de algumas teorias da psicanalista analista Melanie Klein, sendo este o primeiro de 2 episódios com essa autora. É sempre bom lembrar que a produção do podcast da turma é inteiramente realizada por graduandos em psicologia, que gentilmente estão compartilhando conosco suas interpretações e pesquisas a respeito do tema abordado. Portanto, aqui iniciaremos essa apresentação e seguimos abrindo uma discussão para que, se durante a audição deste programa você perceber algo que compreende de modo diferente, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das páginas no Instagram disponíveis no descricionário da publicação e também por e-mail. Vamos ao conteúdo. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Gabriela Fernanda e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre vida e obra de Melanie Klein. Para dar início, a Melanie Klein nasceu em Viena, na Áustria, em 30 de março de 1882, e ela nasceu em uma família de origem hebraica. Era caçula, tinha 3 irmãos e era a 4ª e última filha. Ela era filha, de uma mãe controladora e de um pai que ela admirava, e ele era dedicado à família. Inclusive, ela nasceu como Melanie Hayes e não como Melanie Klein, e esse Hayes era o nome da família do pai dela. 2 de seus irmãos, morrem precocemente, que foi a Sidonie, que tinha entre 7 e 8 anos de vida, e o Emanuel, que morreu quando Klein tinha 20 anos. E é importante, ressaltar que a vida da Klein é marcada por momentos de depressão, perdas, lutos e muitas dificuldades nas relações familiares. E isso acontece desde a infância dela. Tudo isso, é importante ressaltar que todos esses acontecimentos marcam o pensamento teórico. E é muito importante falar que toda vez que a gente vai estudar um autor, um teórico, é muito importante a gente conhecer a vida do autor, porque muitas vezes, na grande maioria, a teoria tem relação com tudo que aquele autor viveu. E esse foi o caso da Klein, que passou por esses momentos de depressão, e tudo isso influenciou a escrita, o pensamento teórico dela. Ela casou-se com Arthur Klein, e daí que vem o sobrenome dela, Melanie Klein, vem do casamento aí com o Arthur, que era um dos amigos do irmão. E ela casou com ele em 1903, quando tinha 21 anos. Ela já era noiva desde 17. E nesse casamento, ela, descreve que foi muito infeliz. Foi um casamento mal sucedido, o que a gente interpreta quando entende um pouco ali da vida dela. Ela tinha familiaridade com a arte por intermédio do irmão Emanuel. E por isso frequentou cursos de arte e história. Ela tinha o sonho de ser médica, mas devido ao casamento, o nascimento dos filhos, ela se bloqueou a fazer ali a medicina. Após o casamento com Arthur, ela sai de Viena e vai para Budapeste, na atual Hungria, em 1910, por necessidades de trabalho do marido. Ela acompanha ele, Teve 3 filhos, a Melita, que nasceu em 1904, o Hans em 1907. Nas obras, na leitura, falam que são os 2 filhos pré-analíticos dela, e Eric nasce em 1914, quando o casamento já estava horrível, quando o casamento já estava péssimo. Ela teve depressão pós-parto após o nascimento da Melita, e ela continuou desenvolvendo essa depressão após o nascimento dos outros filhos. E no momento de depressão, inclusive quando ela vai passar um tempo longe de casa, a mãe dela vai cuidar dos netos, que é a Melita e o Hans. Em 1914, lembrando, que a gente estava em contexto lá de Primeira Guerra Mundial, ela lê o texto de Freud, ela vai encontrar Freud com o texto dele sobre os sonhos. E aí sim, a Klein
vai entrar na psicanálise através da depressão, buscando a cura, né? Ela vai encontrar ali o Sándor Ferenczi, em 1914. E ele era um dos mais íntimos colaboradores de Freud. E o Ferenczi estimula ela a analisar o filho dela, o Eric, pois ele apresentava alguns sinais de inibição intelectual e bloqueios de curiosidade, então ele vai estimular ela a escrever, fazer análise do seu filho. Em 1918, ela participa do 5º Congresso Internacional de Psicanálise e ela entra, então, na Sociedade de Psicanálise de Budapeste, após a apresentação do seu texto. Inclusive, Ferenczi estimulou ela a fazer, que foi o texto baseado no tratamento de Eric, em toda a análise que ela fez do filho dela. Em 1921, a Melanie vai se mudar para Berlim, sem o marido e sem os filhos mais velhos, que era a Melita e Hans, somente com o Eric. E em 1922, ela vai ingressar como membra associada da Sociedade Psicanalítica de Berlim. Em 1924, ela termina definitivamente com Arthur. Em 1927, eles se divorciam. E é interessante que nesse mesmo ano, ela vai iniciar a análise com o Abraham. Em 1925, ela foi dar palestras em Londres. Em 1926, ela se muda para a Inglaterra após a morte de Abraham, que inclusive teve um certo peso ali em questão de perda para ela. Também é importante dizer que ela estava em Londres, e sem o Abraham, ela recebia críticas dos membros conservadores da sociedade. Importante lembrar que o acesso dela à academia aconteceu pois ela tinha padrinhos homens, que eram o Ferenczi e Abraham. E lembrando também que ela não tinha uma formação acadêmica, então ela recebia críticas dos membros da sociedade ali de Londres. Em 1934, o seu filho Hans morre ao escalar uma montanha. Ainda tem uma certa questão com isso, que acredita-se que foi suicídio, enfim. E a Melanie sequer apareceu no enterro dele. Mas ela sofrendo esse luto, ela vai elaborar o texto Uma Contribuição para a Psicogênese dos Estados Maníacos Depressivos. Outro ponto importante é que a Melanie e a mãe dela tinham uma relação ali difícil. Eu falei das dificuldades, das relações familiares. E ela e a mãe tinham uma relação muito difícil. Inclusive, isso parece que é repassado, ali para ela, para Melanie e para Melita. Porque a Melita se torna uma opositora assim ferrenha das teorias da mãe. O tempo todo ali fazendo críticas, se opondo às coisas que a Melanie falava. E, para finalizar, a Melanie morre em 1960. Oi pessoal, eu me chamo Natália Lobo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a teoria das relações objetais da Melanie Klein. Bom, relações objetais pode diferir muito de autor para autor, mas para Melanie Klein, as relações objetais são a relação que a criança ela estabelece com os objetos ligados à satisfação de desejos e às suas necessidades. Essa teoria da Melanie, ela vai derivar da teoria puncional de Freud, Só que ela vai se diferenciar da teoria puncional de Freud em 3 pontos diferentes. O primeiro, as relações objetais da Melanie, ela vai dar uma ênfase menor aos impulsos biológicos e maior importância aos padrões de relacionamento que a criança ela desenvolve com as pessoas ao seu redor. Segundo ponto, essa teoria da Melanie, ela vai destacar mais a importância da maternidade, a importância da intimidade e o cuidado da mãe, diferentemente da teoria freudiana, que fala muito sobre a questão da paternidade. E terceiro ponto é que essa teoria da Melanie, ela busca por contato e relacionamento.
ou seja, o contato e o relacionamento é a motivação fundamental do comportamento humano, o que diferencia da teoria freudiana, que vai falar sobre o prazer sexual. Para Freud, o prazer sexual ele é a motivação fundamental do comportamento humano. Mas, para Melanie Klein, nas relações objetais, é o relacionamento e o contato. Bom, o que é esses objetos? Esses objetos, eles podem ser pessoas e parte de pessoas. No caso da criança, é o seio da mãe, que é o objeto que faz com que satisfaça as necessidades e o desejo da criança. Klein, assim como Freud, parte do princípio de que o ser humano ele está sempre disposto a reduzir a tensão de desejos insatisfeitos. E no caso da criança, o objeto que satisfaz aquela necessidade e o desejo é a parte da pessoa. Nessa teoria, uma coisa muito importante é que ela vai nos dizer que a relação que a criança estabelece com seus primeiros objetos, que nesse caso da infância, da criança, é a mãe e o seio, eles são modelos que vão moldar os nossos relacionamentos futuros interpessoais. Ou seja, nessa perspectiva, os relacionamentos que nós estabelecemos na vida adulta nem sempre são o que parecem. Estes relacionamentos eles vão estar permeados por representações psicológicas de antigos objetos, que foram significantes na nossa infância, foram significativos na nossa infância, ou seja, a gente projeta lá do passado, no futuro, coisas que foram muito importantes. Então a Melanie vai dizer que os relacionamentos que nós temos hoje, eles são reminiscências. E o que são as reminiscências? As reminiscências são a volta de uma recordação de uma experiência, que nós vivemos no passado. Eu sou Ezequiel Freitas e apresentarei as noções das posições. Para Melanie Klein, os bebês, que eu chamarei de indivíduo, não estabelecem relações com o mundo real, não percebem a realidade externa. Desta forma, vivenciam um constante conflito entre o bem e o mal, sendo estes representados pelos instintos ou pulsões de vida e morte. Este só consegue identificar o que o gratifica e o que pode odiá-lo, o que pode destruí-lo. Portanto, é guiado pelo instinto do prazer, pois a todo momento esse indivíduo busca gratificações e defender-se deste mal. Então, coloca-se em posições. Importante dizer que Freud versa o desenvolvimento psicossexual e a autora não observa essas posições como estágio do desenvolvimento desse bebê, pois não são fixas e podem ser adentradas e superadas ao longo da vida, regredindo e progredindo. As posições são a esquizoparanoide, também encontrada por paranoide esquizoide, e a outra é a posição depressiva, e ambas representam a normalidade desse indivíduo. Como vimos nas relações objetais, esse bebê, em seus primeiros meses de vida, em torno dos 3 ou 4 meses, entra em contato com o seio bom e o seio mau, que não necessariamente vão representar um seio físico, mas sim a relação com esse ser que o alimenta, que o acalenta, que o embala, que o satisfaz, podendo ser uma mamadeira, um afago do seu cuidador principal, sejam avós, tios, o próprio pai ou mesmo seu guardião legal. Essa relação realizada por este bebê é dicotômica, que o faz querer controlar e devorar esse seio de forma vampiresca, quer guardá-lo dentro de si. E no mesmo momento que esse instinto de morte projeta os sentimentos de aniquilação, então esse indivíduo quer destruir e aniquilar esse mesmo seio, mordendo e rasgando. Temos aqui o indivíduo que vivencia uma relação instintiva com esses objetos, mas ele não possui um ego integrado, o que, novamente, diverge da teoria freudiana, que não entende que o bebê tenha sequer o id e o ego. Mas para Klein, esse indivíduo tenta tolerar esse movimento ambivalente, e o seu ego precoce passa
por uma cisão, uma clivagem, tornando-o em partes, que lhe darão cada qual apenas com um tipo de fantasia, a do seio perseguidor e o seio ideal. O seio ideal é fantasiado por este indivíduo, sendo aquele em que o bebê obtém conforto e gratificação. Através deste alento e nutrição, é o seio que o atende no momento em que precisa. Então cria-se um sentimento paranoico de proteção, pois o seio perseguidor, que é o seio que não atende, que o deixa com fome, que o frustra, quer destruir esse seio ideal e bom. Logo, precisa protegê-lo dentro de si. E quando esse seio mau vem em um momento em que esse bebê não precisa, tenta destruí-lo. Então cria-se uma divisão do mesmo objeto. Esse indivíduo está cingido, clivado e está na posição esquizoparanoide, alimentado por sentimentos e fantasias primitivas, em que se vê o mesmo objeto totalmente bom ou totalmente mau, vendo um ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo. Esquizo, por ver os objetos separados, e paranoide, por se sentir perseguido por esse objeto, do modo que não é capaz de integrar essas fantasias dentro de si. Então, vai projetá-las nesses objetos, sentindo-se odiado pelo objeto mau. Conforme esse indivíduo vai crescendo e adquirindo mais complexidade nesse ego precoce, é capaz de observar o objeto por uma ótica completa, em que os papéis de bom e mal foram desempenhados pelo mesmo ser, que ora o satisfazia e ora o frustrava. Então percebe que, embora nutrisse sentimentos de conforto e amor, esse indivíduo projetou sentimentos de aniquilação e agressividade ao objeto bom. Agora, em torno dos seus 6 meses de vida, experiencia a culpa. Vemos a autora divergindo mais uma vez de Freud, pois este diz que o sentimento de culpa aparece em torno dos 6 anos de vida, como produto do complexo edipiano, mas Klein atribui esse sentimento na percepção deste bebê em que o objeto é independente de si e pode deixá-lo a qualquer momento, então é incapaz de protegê-lo. Daí, os sentimentos de ansiedade e a culpa propriamente dita o colocam na posição depressiva. Depressiva não por ser algo ruim, mas também por querer reparar esse objeto, por ter tentado aniquilá-lo outrora. Melanie Klein não limita as posições como fases, pois não possuímos marcadores de progresso nesse sentido. Podemos alternar sendo esquizoparanoide e depressivo em condições subjetivas, conforme vou experienciando o mundo. Porém, esse bebê supera a posição depressiva ao perceber que o objeto não o deixará e que as reparações foram realizadas, mas este ainda pode estar sujeito a novas clivagens ao decorrer de sua vida. Bem como o adulto esquizoparanoide sente-se perseguido, não tem boas relações com a perda e a separação. Podemos entender que vamos experienciando essas posições nas nossas relações, podendo ser paranoide, podendo ser depressivo, conforme vou vivendo a minha vida. Olá, eu sou Harumi e vou falar para vocês sobre o superego arcaico. O conceito de superego arcaico é defendido por Klein em sua obra Inveja e Gratidão, de 1957. Nesse livro, ela analisa a dinâmica entre os sentimentos de inveja e gratidão, além de versar sobre o desenvolvimento emocional nas fases iniciais da vida. Klein argumenta como essas emoções influenciam a formação do superego e como as primeiras experiências emocionais podem suceder em uma internalização de figuras severas e persecutórias, levando ao que ela chama de superego arcaico. Mas o que de fato é o superego arcaico e quando ele se desenvolve? Segundo Klein, é uma versão primitiva e muito severa do superego, aquele que já abordamos nas teorias de Freud. Só que em Klein, ele se desenvolve durante a fase inicial da vida de uma criança, especialmente durante o que ela denominou posição esquizoparanoide.
Nessa fase, o bebê ainda não consegue discernir completamente entre o eu e o outro. O superego arcaico, nesse contexto, é formado por figuras internas rígidas e assustadoras, resultantes da internalização dessas experiências emocionais externas. Essas figuras são sentidas como perseguidoras e vingativas, o que pode gerar muita ansiedade na criança. Ao longo do desenvolvimento, essas figuras vão se tornando menos assustadoras à medida que a criança passa a experimentar o mundo de maneira mais equilibrada e a desenvolver um superego maduro e realista. Esse conceito é importante na obra de Klein porque demonstra como as primeiras experiências emocionais e os relacionamentos com os cuidadores influenciam profundamente a formação da personalidade e do superego, podendo levar a formas mais severas de autojulgamento e culpa, se o desenvolvimento for perturbado. O conceito de superego arcaico é uma expansão do conceito do superego apresentado inicialmente por Freud. Mundo interno e mundo externo, segundo Melanie Klein. Na teoria psicanalítica de Melanie Klein, os conceitos de mundo interno e mundo externo são fundamentais para entender como o indivíduo experiencia e interpreta a realidade. Mundo interno. O mundo interno refere-se ao conjunto de fantasias, desejos, impulsos, objetos internos, que são representações internas de pessoas ou partes dela, e relações que uma pessoa desenvolve desde os primeiros meses de vida. Esses elementos do mundo interno são, em grande parte, inconscientes e estão profundamente ligados às experiências emocionais e afetivas do indivíduo. No mundo interno, o bebê cria imagens e fantasias baseadas em suas interações com figuras significativas, como a mãe ou o cuidador. Por exemplo, se a mãe é percebida como frustrante ou gratificante, o bebê pode desenvolver fantasias e representações internas de uma mãe boa ou uma mãe má. Esses objetos internos, bons ou maus, se tornam parte do mundo interno e influenciam como o indivíduo se relaciona consigo mesmo e com os outros ao longo da vida. Mundo externo. O mundo externo, por outro lado, refere-se à realidade objetiva e às pessoas reais com as quais o indivíduo interage. Inclui as experiências e relações que a pessoa tem com o ambiente ao seu redor, com a família, amigos e a sociedade em geral. No entanto, Klein enfatiza que o mundo externo é percebido e interpretado através do filtro do mundo interno. Ou seja, as percepções e reações de uma pessoa ao mundo externo são fortemente influenciadas pelas fantasias, ansiedades e objetos internos que compõem o seu mundo interno. Por exemplo, se uma pessoa tem um mundo interno dominado por fantasias persecutórias, ela pode perceber o mundo externo como hostil, mesmo que objetivamente não seja. Interação entre mundo interno e mundo externo. Na teoria de Melanie Klein, há uma constante interação entre o mundo interno e o mundo externo. As experiências no mundo externo são internalizadas e influenciam a formação do mundo interno. Ao mesmo tempo, o mundo interno molda como o indivíduo percebe e reage ao mundo externo. Essa dinâmica é central para a compreensão das posições esquizoparanoide e depressiva propostas por Klein. Na posição esquizoparanoide, o indivíduo projeta partes do seu mundo interno no mundo externo, percebendo-o como ameaçador ou idealizado. Na posição depressiva, há uma maior integração entre os mundos interno e externo, permitindo uma percepção mais realista e menos dividida da realidade. Em resumo, o mundo interno é o espaço das fantasias e representações internas que moldam a subjetividade, enquanto o mundo externo é a realidade objetiva que é interpretada e vivida através do prisma do mundo interno.
E assim, finalizamos mais um episódio do podcast da turma. Fica aqui o espaço aberto para quem quiser contribuir, seja com críticas construtivas ou apontando algum erro, alguma falta de compreensão, alguma questão que ficou subentendida. Então vocês podem nos procurar pelos Instagrams que vão estar no link da descrição. Muito obrigada e até breve.